Amém. Com a versão NVI, Segunda Crônicas, capítulo 22, 23 e 24, e Salmo 106, do versículo 24 ao 48. Segunda Crônicas, capítulo 22. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei, em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito. Pois, depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, da batalha contra Hazael, rei da Síria. Depois de Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava dos seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que o serviam, e os matou. Saiu então em busca de Acasias, e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto, mas não lhe negaram sepultura, pois disseram: ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos de Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou no quarto junto com sua ama. Assim Joseba, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Capítulo 23. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem: Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes de famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiadas lhe disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo, 1/3 no palácio real e 1/3 no portal do alicerce. E todo o povo estará nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no templo, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhe o rei onde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram conforme o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhum das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi,
e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado do norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo e gritando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiram os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: Leve-na para fora por entre as fileiras e matem a espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: Não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada confirmou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, às quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para apresentar os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guarda nas portas do templo do Senhor para que não entrasse ninguém que, de alguma forma, estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás 2 mulheres e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel para fazer reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para atender à Arca da Aliança? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar os Baalins. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que o trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Sempre que os levitas levavam a caixa até os supervisores do rei, e estes viam que havia muita prata, o secretário real e oficial do sumo sacerdote esvaziaram-na e a levaram-na de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregaram essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurar o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e a reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor.
utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com a idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra ele, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joash não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja isto, o Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joash, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco, ao seu rei, tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da amonita Simeade, e Jeuzabade, filho da moabita Sirinte. Quanto a seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo o que está escrito nas anotações dos livros dos reis, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Salmo 106, versículo 24 ao versículo 48. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como ato de justiça, para que sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas, sacrificado aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião, e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu seu clamor.
Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Amém. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Bruninha. Obrigada, querida. Bênção pura. Glória. Bom, Segunda Crônicas traz aqui algo que se alinha também muito aos Salmos, né? Que foi lido. E em Salmos, no capítulo 106, é citado ali Finéias, né? Aquele homem que teve uma coragem, que se posicionou enquanto estava ocorrendo uma praga ali no acampamento de Israel, e ele se posiciona para aquela praga cessar, né? E ele tem um posicionamento bem chocante, assim, ele vê um dos líderes ali de uma das tribos se prostituindo com uma mulher pagã, né? E ele pega no ato ali os dois e fere os dois com a espada, né? Transpassa os dois com a espada. E naquele momento ali, a praga que estava sobre todo Israel, ela é cessada por causa do zelo e o posicionamento de Finéias. E é muito interessante que aqui em Crônicas a gente vê também o posicionamento de Joiada, um homem que se encorajou, teve estratégia, posicionamento para combater, né, ali a intenção de Atalia de destruir toda a linhagem davídica. Então, aqui, esse momento de crônicas que a gente está lendo aqui, a gente vê que depois ali da morte de Acabe, Jezabel, né, vem Atalia para assumir o poder, só que ele tinha influência pagando seus pais ali, né, de Acabe e Jezabel. E a gente vê aqui que houve aqui uma ameaça, literalmente, de exterminar, era uma tentativa de exterminar toda a descendência de Israel. Então, a gente vê que Joiada, ele teve uma posição, né, única, decisiva, extremamente importante nesse contexto histórico aqui e espiritual também. Porque Joiada, ele era um sumo sacerdote, né? E ele tinha acesso direto ao templo. E ele tinha ali uma autoridade que era reconhecida ali pelo povo, né? Então, ele era ali ele tinha uma legitimidade de guardar ali o templo, né? Zelar ali pelas coisas do Senhor. E ele conhecia as promessas da linhagem ali davídica, né? Aquilo que o Senhor tinha liberado sobre a linhagem de Davi. Então, ele entendia que se ocorresse a extinção da linhagem real, né, davídica, isso ia violar a aliança de Deus. Então, ele tinha a responsabilidade ali de preservar a palavra do Senhor, de preservar as promessas, né? Então, o que acontece? Ele busca ali uma estratégia, ele espera 6 anos, né? E ali ele vai fortalecendo as alianças com comandantes militares. Então ele vai tendo ali sabedoria, ele vai agindo com estratégia, com sabedoria, né? E ele vai ali, ano após ano, fortalecendo essa aliança
e construindo ali, literalmente, uma rede de apoio de líderes militares, né? E ele vai também conquistando a lealdade dos levitas em todas as cidades. Então, Joiada, ele planejou, né, de forma meticulosa, zelosa, né, pacientemente, de forma resiliente, cada etapa daquilo que ele ia fazer, né? E ele faz uma declaração aqui, né? Ele vai dizer assim: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor disse a respeito dos filhos de Davi. Então, ele está aqui nesse momento, ele está conectando a ação à promessa que o Senhor tinha feito, né? Então, e todo o povo ali, né, vê essa unção ali de estar ali sobre Joiada, né? Então, é muito poderoso isso, né? A gente vê como um posicionamento, né, com sabedoria, com estratégia, muitas vezes tendo que aguardar o tempo, porque a gente também, às vezes, a gente quer tudo para ontem, né? A gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, e às vezes, se não acontece, aí já desanima, aí já perde foco, aí já entra naquela prostração, aquele desgosto, né? E a gente vê aqui, como o Joiada nos mostra aqui, né? Foram 6 anos se preparando, e a gente vê que no 7º ano, Joiada encorajou-se, né? E aí ele vai e toma ali o posicionamento que ele precisava tomar ali naquele momento. E ali depor, né, aquele homem que estava ali no poder de forma querendo destruir a aliança davídica, né? Então a gente vê, queridos, como a palavra nos ensina e nos ministra a gente entender que o nosso posicionamento, ele é fundamental. E a gente vê, mesmo com a infidelidade do homem, Deus, ele mantém as suas promessas, né? A gente vê como sempre o Senhor, ele age de uma forma para mostrar que os planos dele não podem ser frustrados. Os planos dele não podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor declara, aquilo que o Senhor estabelece, ele é fiel para cumprir. E ele movimenta todas as coisas para que a palavra dele se cumpra. Deus procura corações que sejam abertos a realizar a sua vontade, que tenham essa coragem, que tenham essa esperança nele, que aguardem o tempo que seja, para que a hora do chamado, né, esteja pronto, esteja disposto, esteja equipado. Você vê que durante todo esse tempo ele foi ali fazendo alianças, foi se fortalecendo, foi estabelecendo ali a confiança dos levitas em várias cidades, né? Então é muito, muito poderoso, porque precisava vir Joás para estabelecer ali a continuidade da aliança, né? Então, tem todo um contexto aqui em que o Senhor ele vai movendo todas as coisas para que a palavra dele ela seja cumprida, ela seja estabelecida. Mas o foco aqui é a gente entender esse posicionamento que Joiada teve, né? Diante de uma crise de idolatria, diante de uma crise de cessação, de tentativa de romper aqui ali a descendência davídica, né? Ele estava vendo o que estava acontecendo ali, mas o Senhor ele vai e encoraja, fortalece esse homem
né? E ele encontra nesse homem um coração disposto a fazer o que tinha que ser feito. E esse é o ponto. A gente precisa entender que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Por quê? A gente vê que esse versículo aqui mostra que uma paciência estratégica, ela se transforma numa ação corajosa. Entende? Uma paciência estratégica, como esse homem teve. Num determinado momento certo, que é o tempo de Deus, o time perfeito, vai se transformar numa ação corajosa. E para isso, a gente precisa se manter resiliente nele, se fortalecer nele, né? Para que a gente esteja pronto no momento da gente agir. Porque há um momento em que nós precisaremos agir de forma corajosa. Então, a gente vê que Joiada, ele não age de impulso emocional, né? Ele não age pelas suas emoções. Ele não age ali de forma negligente. Ele não age ali de uma forma, né, imatura, mas ele espera longos 6 anos, né, observando ali toda ali uma situação ali pagã, profana, que estava querendo usurpar o trono de Davi. E aí, quando ele realmente está pronto, né, a gente vê que não foi uma coragem humana, puramente falando, mas ele foi fortalecido pelo Senhor. Ele consegue ali, né, cumprir uma missão que o Senhor ali tinha preparado ele para aquilo. Então, posicionamento é algo que é revolucionário, queridos. Reposicionamento é algo que a gente precisa se permitir viver na nossa vida. Muitas vezes a gente quer ficar na zona de conforto. Muitas vezes a gente quer permanecer, né, sem tomar um posicionamento correto. Muitas vezes a gente se prostra diante das situações, muitas vezes a gente se afunda, né, no meio das circunstâncias, daquilo que os nossos olhos estão vendo, enquanto um posicionamento nosso, crendo e confiando naquele ao quem nós servimos, aquele qual é o nosso Senhor, aquele que nos governa, nos protege, né? Quando a gente entende literalmente que o Senhor, ele tem o poder de todas as coisas, quando a gente se posiciona nele, a gente vê algo revolucionário acontecer. Em toda base, em toda estrutura, ao nosso redor. Tudo começa uma revolução. E a gente vê aqui que, a partir desse movimento de Joiada aqui, uma revolução acontece aqui, nesse trecho histórico da palavra. Foi um posicionamento, queridos, estratégico, paciencioso de um homem de Deus. Então, nessa manhã a palavra é que nós venhamos a ter a paciência para esperar o tempo de Deus. Que a gente venha ter coragem para agir quando Ele chama, quando Ele te chamar. E que você tenha a sabedoria para unir outros ao propósito do Eterno. Porque esse foi um ponto estratégico muito importante na tomada de decisão de Joiada. A gente vê que ele foi fazendo alianças ali, né, com pessoas certas, unindo o propósito do Eterno, né? Ele não pensou só nele. Joiada, ele estava ali preocupado com o reino, ele estava ali preocupado com um propósito que é maior que ele. Ele estava ali preocupado, né,
com o estabelecimento das promessas do Senhor. E ele age ali, né, de forma sábia, estratégica, resiliente, de forma fiel ao Senhor, mesmo diante daquilo que estava terrível diante dos olhos dele, né? O posicionamento dele revolucionou toda uma situação. E é isso que o Senhor está falando conosco nesta manhã. Paciência, resiliência, coragem e sabedoria. Que seja sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Que Deus te abençoe e amanhã estamos firmes e fortes no propósito, com a graça do Eterno. Shalom, shalom, bom dia. Shalom, shalom.